quando aceitei vir aqui a esta sessão, pensei um bocadinho em 3 coisas que gostaria de dizer, justamente nessa perspectiva de lançar debate. E a primeira coisa que eu queria dizer e queria afirmar dentro desta temática é que eu considero, e julgo que esse é um aspecto essencial do ponto de vista da orientação da política em geral e da política económica em particular, que o principal problema que este país vive hoje é o problema do emprego, ou, se quiserem, o problema do desemprego. E, portanto, eu acho que este deve ser um elemento que deve assumir um caráter de prioridade e de orientação de todas as políticas que venham a ser definidas para o futuro. Evidentemente que temos que olhar para isto num contexto que é particularmente difícil, num contexto que tem um conjunto de outros constrangimentos que têm que ser considerados, mas a questão do emprego tem que vir à cabeça e tem que ser para a resolução desse problema que as políticas têm que se dirigir. E é o principal problema do país, do ponto de vista individual, de cada uma das pessoas que se encontram numa situação de desemprego, mas é também o principal problema numa perspectiva social e até diria também numa perspectiva económica. E ele tem consequências hoje e tem consequências também a médio e longo prazo e, portanto, se não for atacado de imediato, julgo que dificilmente conseguiremos recuperar dos efeitos negativos que esta situação provoca. Nós estamos numa situação de distribuição de emprego, estamos numa situação em que a pouca criação de emprego que existe não repõe os que são destruídos, não há criação de novos empregos. Isto afeta, eu diria neste momento de uma maneira geral, toda a sociedade, mas afeta particularmente 2 grupos, um grupo de jovens, como é conhecido, e o grupo de desempregados que vão ficando nessa situação de desemprego em longa duração e portanto, um problema em que, enfim, muito dificilmente, em alguns casos, saíram dele. Portanto, segunda ideia, o tempo passa muito depressa, a segunda ideia que eu queria apresentar, bom, causas para isto, há muitas causas para este problema do desemprego, como sabem, causas complexas. Eu diria que há também uma grande convergência, coincidência dessas causas que se potenciam, que se conjugam. Há razões que são externas, a nível mundial, a nível europeu, todo o processo de crise europeia, desindustrialização europeia, processo de globalização. A Europa e os Estados Unidos foram os principais artífices do processo de globalização, hoje são os principais afetados por esse processo de globalização. Há também um conjunto de causas próximas. Eu julgo que aquilo que é evidente hoje já e pelos resultados recentes que são conhecidos é que o resultado da política que tem sido seguida é ineficaz. Os resultados apresentados evidenciam claramente a ineficiência e ineficácia destas políticas. Portanto, há que reorientar, há que pensar que é necessário dinamizar a procura interna. O mercado interno é fundamental do ponto de vista do emprego. O setor da construção civil foi um setor particularmente afetado e provavelmente continuará a ser, e é um setor, portanto, muito empregador, portanto, problemas também a esse nível que têm que ser considerados. Portanto, um conjunto de causas internas e externas que aqui se colocam. Talvez um último ponto para concluir em torno de saídas. Eu acho que há aqui, bom, o caminho é muito estreito, não é? Parece-me a mim que o caminho é muito estreito, mas há coisas que se podem fazer. Há aqui um aspecto fundamental que é o financiamento da economia, o financiamento das empresas. Há boas empresas que estão neste momento a sofrer problemas complicadíssimos por falta de financiamento. São problemas economicamente viáveis que estão com problemas muito complicados do ponto de vista financeiro. Se mantiver as empresas, consegue segurar emprego, se isto não for alterado, o desemprego aumentará. Há que rever as medidas de austeridade. É preciso aumentar o lado da procura, é preciso aumentar o rendimento disponível das pessoas. Tem que haver um esforço de atração de investimento. Não sei muito bem de onde é que ele pode vir, algum existirá. Para isso parece-me fundamental resolver um conjunto de problemas de contexto que se colocam a nível nacional e que impedem, digamos, uma maior dinâmica do investimento, e estou-me a referir concretamente a questões de natureza burocrática e administrativa do funcionamento da máquina do Estado. Aproveitar tudo o que é novas oportunidades, serviços de proximidade, são geradores de emprego, há necessidades. Portanto, isto tem que implicar uma alteração significativa da política e, para concluir como comecei, colocando o emprego como principal objetivo da política económica.